Meus amigos e amigas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando aqui, fazer comentário de algumas questões envolvendo a divisão com números racionais na forma decimal. A gente percebe que muitos colegas têm muita dificuldade de lidar com a divisão e principalmente com a divisão de números racionais que estão na forma decimal. Então eu quero fazer aqui o comentário com vocês e como a gente deve proceder, né? Então vamos retomar e ampliar o estudo da divisão com números racionais na forma decimal, com base no que já foi visto, né? Então a gente vai lembrar que quando dividir número de sinais contrários, o quociente será negativo. A gente vai lembrar que quando dividir número de sinais iguais, ou ambos negativos ou ambos positivos, o quociente será positivo, né? Então isso aqui a gente deve lembrar. Então vamos fazer aqui a divisão do número 7 dividido por 0,14. Então o que eu quero ajudar vocês a entender, né? Quando você vai dividir um número inteiro pelo número decimal, ou um número decimal por decimal que não tiver o mesmo número de casas decimais, você tem que igualar essas casas decimais. Então, o que significa igualar? Você tem aqui o número 7, que é um número inteiro, será dividido por 0,14. Veja que o 0,14 tem duas casas decimais e o número 7 não tem nenhuma. Então, se eu multiplicar o dividendo aqui por 100 e multiplicar também o divisor por 100, o que vai acontecer? 7 multiplicado por 100 é igual a 700 e esse número 0,14 multiplicado por 100 é igual a 14. Então, o que eu fiz aqui? Se eu dividir 7 por 0,14, é o mesmo que dividir 700 por 14. Eu multipliquei o dividendo e o divisor pelo número 100 e eliminei as vírgulas. Então aqui fica melhor de você enxergar essa divisão. Então você vai dividir o 70 por 14. Essa divisão, você vai encontrar aqui um número que multiplicado por 14 seja igual ou menor do que 70. Então, quando a gente vai dividir, não precisa pressa. Imagine que você coloca ali o número 5. Então, você tem 4 vezes 5, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Olha, então exatamente 70. Então, o número que eu vou colocar aqui, né, nesse lugar, o número que a gente vai colocar aqui nesse lugar é 5. 5 vezes 14. 5 vezes 14 é igual a 70, né? 4 vezes 5, 20 vai 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então aqui eu tenho 70. Quando eu fizer agora, eu tenho 70 menos 70, nada. Eu vou baixar aqui o zero e trago este zero para cá. Então a divisão de 700 por 14 é igual a 50, que é o mesmo que dividir 7 por 0,14, entendeu? Então vejam que esse é o procedimento que a gente deve fazer para fazer a divisão com números racionais, um na forma inteira e outro na forma decimal. Então vamos ver a questão do sinal. Eu dividi esse menos 7, ele foi dividido por 0,14, positivo, né? O que nós fizemos? Esse menos 7, nós colocamos aqui menos 700 dividido por 14. Nessa divisão, nós encontramos 50 e o sinal do 700 é negativo e do 14 é positivo, são sinais contrários, então esse quociente será negativo, no caso aqui, menos 50. Essa é uma maneira de você fazer bem rapidinho a divisão desses números. Então veja aqui o outro caso. Nós temos o número menos 9,25
que será dividido por menos 3,7. Vejam aqui a questão das casas decimais. Esse número, o dividendo, tem duas casas decimais. E o divisor tem apenas uma casa decimal. Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar esses termos aqui, o dividendo e o divisor, eu vou multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, o objetivo é eliminar as vírgulas. Então, esse número multiplicado por 100, ele continua negativo, só que ele vai ficar igual a 925. Essa vírgula se desloca duas casas para a direita, dividido por menos 370, ou seja, duas casas para a direita. Quando eu multiplicar por 100, o 3,7 fica 370. Então, a gente vai dividir 925 por 370. Vai ser positivo o quociente. E agora eu divido esses números. Ou seja, eu vou fazer aqui o 925, vou fazer o algoritmo aqui da divisão. Vai ficar assim. 925 dividido por 370. Eu de cara vejo que não dá 3 aqui, né? Porque se eu colocar 3, já vai passar do valor. Então vejo que se eu colocar 370 vezes 3, eu tenho nada. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 3, 9, 2, 11. Vai dar 1.110. Eu só tenho 925. Então o número que eu vou colocar é menor do que 3. Eu vou colocar 2, né? Então aqui eu tenho 2, boto ele aqui. 2 vezes nada, nada, boto aqui. 2 vezes 7, 14, boto 4 e vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então ficou, vou subtrair. 5 menos nada, 5. Toma emprestado, fica 12 menos 4, 8. E aqui eu tirei 1, ficou 8 menos 7, 1. Sobrou 185. Eu agora coloco aqui a vírgula e vou transformar esses 185 inteiros em 1.850 décimos. E vou fazer a divisão de 1.850 por 370. Que aqui nessa divisão eu já vi que número que eu vou colocar. Será que eu posso colocar aqui 5? Então, se eu colocar 5, vamos verificar. 370 vezes 5, que eu tenho nada. 5 vezes 7, 35, vai 3. 3 vezes 5, 15, 3, 18. Olha, dá exatamente 1.850, né? Então, deu a divisão exata, porque 5 vezes 350, eu tenho 1.850. Então, aqui o resto deu 0. E eu encontrei 2,5. Então, o segredo aqui é você igualar as casas decimais. Depois ver a questão do sinal. Então, aqui mais aqui um exemplo. Agora vamos fazer a divisão com números racionais, mas na forma de fração. Então, quando você vai fazer a multiplicação de duas frações, o que você vai ter que fazer? Vamos logo aqui direto ao ponto, né? Então, vamos... O que eu quero mostrar para vocês? O nosso livro ele traz muito exemplo, muito questionamento, mas eu quero levar vocês direto aqui a esse ponto. Ou seja, você tem a divisão desse número, que é 2/3. Vamos ver aqui, você tem a divisão de 2/3. Vamos fazer aqui. 2/3 será dividido por 1/6. Então, quando você for fazer uma divisão de fração, é só lembrar, você pega a primeira fração, que é 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, o inverso da segunda, o 6 fica no numerador e o 1 fica no denominador. Então, sempre que for fazer uma divisão de fração, você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui multiplicando, você tem 2 vezes 6, 12. 3 vezes 1, 3. E 12 dividido por 3 dá igual a 4, né? Então, para fazer a divisão de fração, é só você lembrar do que eu estou falando. É pegar a primeira fração
e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vamos aqui, por exemplo, fazer essa que está aqui, ou seja, eu tenho 4 dividido por 2/5. Mas você pode dizer, professor, mas o 4 não é uma fração. É assim, o 4 tem o denominador 1 aqui, que não está escrito. Então, se eu vou dividir o número 4 por 2/5, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar a primeira fração, que é o 4, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso é você colocar o numerador, o denominador vira o numerador e o numerador vira o denominador. Você inverte a fração. E aqui você fazendo, você tem agora 4 vezes 5, 20. Você multiplica, né? 4 vezes 5, 20. 1 multiplicado por 2 dá 2 e 20 dividido por 2 igual a 10, né? Então tá aqui, o nosso livro traz aí alguns exemplos, alguns questionamentos, mas eu quero muito que vocês lembrem dessa mensagem. Para dividir fração, você pega a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá certo?